Boa tarde, a gente vai começar um evento da edição do Oceanos 2024, né? Nós estamos aqui em 2025, mas fechando a edição de 2024. Para isso, temos aqui a presença, aqui na Biblioteca Mário de Andrade, de 2 finalistas, e uma ganhadora, uma vencedora do Prêmio Oceanos de 2024, que são a Micheline Verunski e o Ayrton Souza, né? Sobre os livros deles foram finalistas, o Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunski, um romance, assim como também é um romance, O Outono de Carne Estranha, do Ayrton Souza. São 2 livros, inclusive, que têm algumas afinidades sobre as quais a gente vai falar ao longo desse encontro. Muito obrigado pela presença de vocês, Ayrton, Micheline. O Ayrton veio do Pará, né? Chegou aqui para essa programação aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos. Micheline, pernambucana, mora em São Paulo. E eu queria conversar com vocês sobre as afinidades, confluências que há entre esses 2 livros. Para isso, eu acho que a gente precisa apresentar para o público aqui presente, público ao qual eu agradeço a presença. E aproveito para dizer que, ao final, a gente vai abrir para perguntas. Mas eu queria apresentar os livros para vocês. E, como eu já falei demais aqui, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação, a partir da qual depois eu faço perguntas, uma apresentação desses 2 romances. Então, Micheline, por favor, Caminhando com os Mortos. Depois a gente fala de outras obras suas, outros livros com os quais, eventualmente, esse livro também dialoga. Mas eu vou insistir mesmo na confluência entre o seu livro e o livro do Ayrton, porque eu acho que há pontos em comum realmente interessantes. Boa tarde, é uma alegria estar aqui, uma grande satisfação participar dessa programação do Prêmio Oceanos e estar aqui com Ayrton Souza, que fez uma caminhada tão bonita, né, em 2024 com o Outono de Carne Estranha. O Caminhando com os Mortos é um romance que ele conta algumas histórias, né? Mas a história principal dele, a narrativa que conduz essa trama, é a de uma família de uma zona rural que passou por um trauma, né? Perde uma de suas filhas, ainda criança, e não se recupera nunca desse trauma. Esse é um lugar, vamos dizer assim, fértil para a atuação de personagens duvidosos, né, principalmente ligados a uma igreja, né, neopentecostal. E é a partir dessa atuação dessa igreja nessa comunidade que coisas terríveis começam a acontecer com essa família e nesse espaço social. Perfeito. Esse lugar existe ou é um lugar imaginário? Eu acho que esse lugar ele é imaginário como espaço geográfico, mas é um lugar que existe por todo o Brasil, né? Não apenas na zona rural. Eu acho que é o tapuio, né? O tapuio ele pode ser em qualquer lugar. Ele pode ser numa periferia de São Paulo, ele pode ser numa favela do Rio de Janeiro, ele pode ser no interior de Pernambuco, porque essas coisas que acontecem nesse lugar fictício replicam coisas que estão acontecendo na atualidade. Perfeito. Então, vou, para estabelecer uma dinâmica aqui entre os 2 convidados, os 2 autores aqui presentes, eu vou pedir para o Ayrton falar também do Outono de Carne Estranha, que é um livro que aí tem uma localização geográfica bastante precisa e conhecida, né? Verdade. Primeiro, boa tarde a todos vocês, a todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à curadoria do Prêmio Oceanos, em nome da Selma e de toda a sua equipe, né, que é muito profissional e tem uma cumplicidade muito grande. Parabenizar pela iniciativa de fazer essas conversas, esses encontros, para a gente mostrar um pouco dessa literatura que chega nesse prêmio concorrendo com vários outros livros excelentes, extraordinários. Então,
mostra, essa conversa é bem um projeto muito bonito, que ele possa continuar. Dizer para você, Manuel, que eu admiro muito você, já disse isso algumas vezes para você pessoalmente também, da primeira vez que nos vimos. E Micheline, eu sempre também, toda vez que a gente se vê, o que a gente se fala, eu sempre digo isso muito para ela, né? Ela me ensina a escrever, de algum modo ela também me impacta nesse processo de aprendizado. Mas, enfim, agradeço a oportunidade de poder estar aqui. O Outono de Carne Estranha é um romance que se passa no garimpo de Serra Pelada, no espaço físico que abrange quase todo o território tocado diretamente pela lógica do garimpo, sobretudo a região propriamente do garimpo de Serra Pelada e a região em torno, que alguns anos depois vai virar algumas cidades, e outras cidades, como a cidade de Marabá, que cresce muito por conta do garimpo também, por conta dessa lógica do garimpo. Ela se dá no contexto da ditadura militar, no final dessa intervenção federal na região, e mostra um pouco de como foi o processo de garimpagem, mas também denuncia um pouco dos horrores que aconteceram e continuam, como disse Micheline, acontecendo no Brasil inteiro, com lógicas que são de extrema violência e, sobretudo, lógicas que ficam acobertadas por vários sistemas, né? Aí você vê o que acontece com os povos Yanomami nesse momento e não tem uma repercussão. E o garimpo que promove aquilo também, esse genocídio, né? Então, a história do romance ela se passa dentro desse buraco que foi Serra Pelada e se desdobra ao seu redor, mas, de toda forma, também é uma história sobre o nosso Brasil. Ayrton, existe algum outro romance que trate de Serra Pelada na literatura brasileira? Você conhece, você que trabalhou com essa temática, você é de lá, você tem uma história pessoal com Serra Pelada, familiar, né? É verdade. Se você pudesse contar um pouco qual é essa história, seria interessante, mas eu queria saber se, a partir do momento que você vai escrever o Outono de Carne Estranha, se você, por acaso, já conhecia ou entrou em contato com outras obras ficcionais que fossem ambientadas em Serra Pelada, porque Serra Pelada para mim está muito associada àquelas matérias, aqueles documentários, aos ensaios fotográficos que foram feitos nos anos 80, né? Serra Pelada o garimpo aconteceu nos anos 80, sobretudo, né? Mas eu nunca li um livro de ficção ambientado lá. E é até interessante que, né, salvo engano meu, não há nenhum. E até estranho que tenha demorado tanto para aparecer um livro, porque o ambiente de Serra Pelada ele quase que pede uma invenção ficcional como a que você fez, né? Tem algum outro livro, alguma outra obra, você conhece? Existem alguns romances que eles tocam no conteúdo sobre Serra Pelada, mas de modo muito indireto. Né? O romance mais conhecido é Maria de Todos os Rios, de Benedito Monteiro. Ele conta a história de uma prostituta, né, que se prostitui no garimpo, mas essa narrativa que se dá, ela não se dá nessa lógica de mostrar de fato como foi o garimpo, a exploração do ouro, as violências, porque no final das contas serve apenas de um pequeno meandro para mostrar o caminho que essa mulher faz até chegar à grande cidade e se dar bem na vida. Então tem esse romance, que é o Maria de Todos os Rios, mas de modo mais direto não conheço, assim, que se dê no contexto propriamente só do garimpo e que a história basicamente se acaba dentro do garimpo, como esse romance do Outono de Carne Estranha. E como é que foi sua vivência do garimpo de Serra Pelada? Não sei, você nasceu em 82? 82. Quer dizer, você provavelmente cresceu quando você já tinha noção do mundo, já tinha a onda, o ápice da Serra Pelada já tinha acabado, né? Na verdade, o meu pai e a minha mãe, eles vão para a região por conta do garimpo, né? Meu pai é do Piauí, minha mãe do Maranhão, e eles se encontram ali, nesse contexto do garimpo, justamente no início dessa efervescência maior. Mas o garimpo ele assombrou a minha casa esse tempo todo, porque meu pai foi garimpeiro, a minha mãe provavelmente foi à região para se prostituir, que era basicamente o que as meninas de 17 anos faziam nesse período, quando saíam de casa para aquele lugar. E então essa experiência do garimpo, ela abarcou a nossa casa pela vida toda, até o meu pai e minha mãe morrer, basicamente, né? Porque depois o meu pai
abandona a atividade do garimpo e vai tocar outra atividade ligada ao garimpo, que é um cabaré. E ele vai fazer da nossa casa um cabaré, e a gente vai viver nessa casa por muitos anos nessa lógica. Então, mesmo que a atividade garimpeira, que só declina no garimpo na década de 90, ainda assim, essa marca, eu ainda era um menino, uma criança, mas ainda essa marca desse processo de garimpagem, ela afeta a nossa vida até basicamente o meu pai morrer. Então, essa história dramática que transforma a nossa relação, porque a nossa casa era frequentada pelos garimpeiros, por ser um cabaré, por ser um bar. Né? E mesmo com o garimpo fechado, os garimpeiros ainda frequentavam a nossa casa por muitos anos. O garimpo foi fechado quando? O garimpo fechou entre 93 e 94. Você tinha 10, 11 anos, então? Mais ou menos 13, isso. Não, 11, 12 anos, é exatamente. Você tem alguma visão? Porque eu imagino que para a maior parte de nós aqui, o garimpo de Serra Pelada ficou, vamos dizer, eternizado nas fotos do Sebastião Salgado. Você tem imagem daquilo? Você tem aquilo na sua memória? Aquele formigueiro humano que aparece no seu livro? Antes de frequentar o garimpo, eu tinha a imagem dos garimpeiros à minha casa, né? Na minha casa, chegando com bolsas de dinheiro, inclusive, na minha casa. E depois uma imagem muito forte que eu tenho desse processo, já é o que meu pai chamava de boroque, que os garimpeiros chamavam de boroque, que no fundo é uma bolsa, que ele guardava isso dentro do quarto e que ninguém mexia nisso, porque ali tinha os documentos, inclusive a carteirinha amarela dele de garimpeiro. Então, essa imagem é a imagem sagrada, que representava toda essa luta que ele teve e que os 100 mil garimpeiros tiveram para tentar, de alguma forma, sair da vida que eles tinham até então de pobreza. Perfeito. Bom, vamos começar então a explorar um pouco das confluências que há entre os dois romances. De uma coisa que chama a atenção de qualquer leitor do Caminhando com os Mortos, de outro de Cara Estranha, é que os dois livros começam com uma cena extremamente intensa, né? Os dois livros se abrem com uma cena que te introduz já todas as tensões que vão se desenvolver nos respectivos romances. Que cena é essa, Micheline, no caso do Caminhando com os Mortos? No caso... É o tipo de spoiler que você pode dar, porque está na primeira página, ou para não dizer no primeiro parágrafo. No caso do Caminhando com os Mortos, é uma cena que vai aproximando o leitor, né, vai conduzindo o olhar do leitor para um crime, né? Um corpo que jaz no quintal daquela propriedade, né? Então, mas como é que essa cena ela faz isso? Ela procura se aproximar do que seria a visão das moscas, né? A mosca, ela não tem uma visão como a nossa, ela tem uma visão múltipla e fragmentária, fractal, até construir todo o cenário. E é a partir dessa ideia que eu vou aproximando, né, o meu narrador, a minha narradora, vai aproximando o leitor dessa cena que é esse corpo que jaz no quintal, que é um corpo de mulher, um corpo queimado, né, que foi queimado vivo. Antes de passar a palavra para o Ayrton, eu queria só fazer um parênteses sobre essas fotografias que ficaram na imagem de Serra Pelada. Eu tenho a sensação de que essas fotografias, embora elas sejam muito impressionantes e muito bonitas plasticamente, elas nos tiram um pouco da realidade do que seria Serra Pelada, porque essa imagem é a imagem de um formigueiro humano, né? Então, desumaniza, né? Eu sempre tive essa noção, e eu, lendo o livro do Ayrton, que aproxima, né, pega o leitor e coloca o leitor para... olha, tem gente aqui, né? Então, eu fiquei só... Tem subjetividades, tem histórias de vida, tem corpos que sofrem, não apenas fisicamente por causa do trabalho, mas um sofrimento também de outra natureza. Sim, subjetivo. Tem prazer. Tem prazer. Falando no prazer, vamos falar da primeira cena do Outono de Carne Estranha.
O prazer foi uma coisa que rodeou praticamente a minha experiência de vida como um todo, né? Porque a nossa casa era um cabaré, as mulheres moravam na nossa casa, né? As prostitutas moravam lá, e eu basicamente não tinha noção do que era quando eu via um homem entrando com a mulher dentro do quarto. Nem eu e nem meus irmãos tinham essa noção do que aconteceria ali dentro. E a gente também não tinha essa curiosidade de saber, de querer saber o que aconteceria ali dentro. Mas, enfim, o romance ele começa com uma cena de sexo entre dois garimpeiros. Eles estão, numa noite, dentro do barraco de um deles, escondido, e fazendo sexo de modo bem direto a cena, né? Bem direto, Manuel, por conta de basicamente de um motivo. Aquela linguagem que tem no livro é a linguagem que eu fui criado. Era as palavras que meu pai e minha mãe falavam, né? Então, aquilo ali, para a gente era muito comum ouvir aquilo tudo, e não causava nenhum tipo de estranhamento na gente. Então, por isso que essa cena começa bem direta, porque é a minha experiência de linguagem que eu tive durante muitos anos, até chegar, de fato, à escola formal e aprender um pouco a linguagem padrão. Bom, é uma descrição de uma cena de dois homens se relacionando, fazendo sexo, né, escondidos, né, num quarto em que eles moram, na habitação deles lá do garimpo. E é uma cena muito forte que se estende por 4, 5, 6 páginas, em que a descrição da própria interação física ecoa também os ruídos do garimpo. Quer dizer, os dois livros, embora tenham uma temática específica, um é o amor erótico, ou o homoerótico no garimpo, e o outro é um livro que fala da questão da forma como a religião é um instrumento de colonização atualizado no nosso presente. Esses dois temas trazem outros temas que aparecem nos dois livros, né? O feminicídio, a homofobia, a perseguição da diferença, a eliminação da diferença, e um autoritarismo que muitas vezes está associado a instituições, sejam instituições políticas, enfim, militares, ou a igreja, né? Todos esses elementos estão presentes nos livros. Agora, no seu, especificamente, há uma espécie de atualização do movimento e da violência catequizadora que está na origem do Brasil para o presente neopentecostal, né? Sim. É porque eu acredito que essas coisas elas são inseparáveis, elas são um projeto, né? Esse projeto de aniquilação do outro, ele nem é um projeto recente, né? E ele também não é separado, né? A homofobia ela não é separada do feminicídio, né? Por que é que o homossexual, o queer, todo esse diferente, ele é atacado? É porque ele se aproxima da mulher, né? Então, é um projeto, na minha percepção, é um grande projeto de aniquilação que começa mesmo com a colonização, né? Essa intolerância para com o outro, para com o diferente, com o exercício da alteridade, né? E acho que passa por aí, já disse, homofobia. O seu livro tem a questão ambiental também. Feminicídio e o meio ambiente. São coisas indissociáveis, né? Porque para conseguir, para que esse projeto seja bem sucedido, é preciso atacar em várias frentes. É preciso atacar os povos indígenas, é preciso atacar o movimento LGBTQIA+, é preciso atacar a natureza, né? As religiões, as né? religiões, outras, né? né? As outras religiões. Então, não é à toa, é projeto,
É um projeto muito bem articulado. Agora, aparece uma coisa no seu livro que é interessante, porque tem a figura de um pregador. Sim. Bom, vamos explicar um pouco quem são as personagens do seu livro, que é um livro complexo, né? Porque, vamos dizer, o Outono de Carne Estranha tem uma dupla de protagonistas, depois tem uma outra figura muito importante sobre a qual eu já vou falar, já que a gente entrou na questão da religião, que é um padre que atua lá no garimpo. Mas, no caso do livro da Micheline, a gente tem uma miríade de personagens. Inclusive, os capítulos do livro são divididos estruturados de acordo com, vamos dizer assim, depoimentos ou vivências de diferentes personagens que vão compondo essa visão que você definiu no começo como meio caleidoscópica, né? Quem são as principais... Quem você considera que são os principais personagens que estão em cena no Caminhando com os Mortos? Acho que as principais protagonistas são 3, né, que são Lourença, que é a mãe... vou dar outro spoiler. Não, eu não ligo nem um pouco com o spoiler. Essa família, a qual eu citei anteriormente, ela mata uma filha, né? São pais e um irmão que matam um membro da própria família, que é uma moça que volta, né? Ela sai daquele lugar, ela migra, e, quando ela retorna, ela não se adequa à nova ordem, né? Ela não se adequa a uma família que antes era católica e agora é neopentecostal, e é uma moça livre, ela bebe, ela veste roupas extravagantes, ela anda muito perfumada, né? Tudo isso é visto pela família como algo, como uma afronta, né? Então, até porque a família, entre a saída dela e o retorno dela, a família se transformou em mais crente do que era antes. Do que era antes, isso. Então, eles assassinam essa moça, né? Então, as protagonistas são Lourença, que é essa mãe, né? Felicida, que chama? Talvez. Filicida, talvez, né? Acho que não né? sei, talvez. Patricida, fratricida, filicida. Eu vejo aqui já no Google para ver sei, se talvez, existe. se eu inventei um termo agora. Essa moça que morre, né? Que é a Celeste, e a narradora, que que eu não vou dizer quem é, esse é o spoiler que eu não vou contar. É porque só aparece no final. Que é quem conduz essa história. Para mim, elas são as protagonistas, mas ainda há uma outra protagonista oculta, né, que se desdobra, que é Quitéria, né, que é tanto o nome da filha morta, né, da criança que morreu e que causou o trauma inicial, quanto é o nome de uma personagem talvez histórica, talvez mitológica, uma santa da Igreja Católica, que é Santa Quitéria de Augusta Brácara, que é uma dessas tantas santas do catolicismo que sofreram feminicídio, né? E são santificadas, né? E Santa Quitéria é uma dessas santas. Então, tem essa personagem que se desdobra, né, entre a filha e a santa, que, embora ela seja difusa, ela também está ali, né, nos caminhos desse livro. É complexo, como você disse. Quando o livro estava em edição, e o livro tem espaços em branco, né? E eu estava conversando com a minha editora, a gente vai deixar esse espaço em branco mesmo? Eu disse, olha, por mim a gente deixa assim, mas o meu sonho, né, um verde que eu joguei, era colocar a imagem de um Ouroboros nesses espaços, né, que é a serpente que engole o próprio rabo. E está aqui. E ela topou, disse, vamos pontuando colocar. Algumas, né, a passagem de uma parte para outra do romance, tem essa figura do Ouroboro, que é essa cobra que morde o próprio rabo. Vou passar agora para o Ayrton falar, já que eu mencionei a questão da religião como uma das questões importantes no Caminhando com os Mortos. A questão da religiosidade, menos a religiosidade do que a figura do religioso, que tem uma presença ambígua, ambivalente, também se dá aí no Outono.
que personagem é essa e que transformação essa personagem passa em interação com o par de protagonistas que são o Manel e Zusa, que são os dois garimpeiros que têm uma relação amorosa. O Zacarias, né? O Zacarias representa uma síntese do que a gente viveu enquanto crendice na nossa casa. Minha mãe era uma católica fervorosa também, e meu pai era macumbeiro. E, por incrível que pareça, nenhum deles nos ensinou a nada sobre religião, né? Então, o Zacarias ele é basicamente esse homem que sabe e ao mesmo tempo duvida que sabe alguma coisa sobre Deus, né? Vai para o garimpo com essa missão colonizadora que chega ao Brasil, marcado por essas violências que nós comentamos aqui, sobretudo em nome da riqueza e da apropriação dessas riquezas. Então, o Zacarias vai para o garimpo para trabalhar como padre, mas é levado, em dado momento, a abandonar a igreja, abandonar a sua batina e virar um garimpeiro. E, de todo modo, ele representa essa vestigem do que acreditar dentro da minha própria criação, da minha família. Eu, por exemplo, fui crente também, fui evangélico. Aliás, crente eu sou. Eu fui evangélico por alguns anos e isso me ajudou a construir esse personagem, vindo desse ambiente católico da minha mãe, vindo desse ambiente da macumba, o meu pai, rezador, muito poderoso, inclusive, tinha muita força de fazer muitas coisas, e ao mesmo tempo nenhum dia da nossa vida eles nos ensinaram a rezar, a orar, a ajoelhar, em nenhum momento. Então, agora, Ayrton, para além dessa referência autobiográfica sua, que obviamente o leitor não conhece, o leitor não tem acesso a isso, não sabe da sua experiência, de como você vivenciou isso, e de alguma maneira o padre, quando ele aparece no começo, ele ainda representa esse discurso moralizador, estabilizador da sociedade. Mas, ao longo do livro, e rapidamente, num livro que é muito sintético, muito veloz na narrativa, a gente vê a transformação desse padre em alguém que passa de representante da fé para a descrença mais absoluta, né? A sensação que dá é que ele, em dado momento, é o quem menos acredita em Deus ali dentro da narrativa, né? É porque essa experiência de levar o padre Zacarias para dentro do garimpo, porque inclusive o garimpo tinha o padre mesmo, de verdade, e ele vai abandonar a batina por ambição, né? No caso do Zacarias, não, ele é levado a fazer isso. Era para tentar conjugar um pouco dessa face humana, do como a gente precisa voltar à nossa humanidade. Se essa mãe, se essa família tivesse voltado à sua humanidade em dado momento, não teria matado a filha, né? Não teria condições sentimentais de matar a filha. Então, o Zacarias representa justamente esse elo entre essa moralização, marcada por violência sempre, porque as igrejas, de um modo geral, elas são muito violentas, porque elas obrigam a gente a fazer as coisas, e isso é violência em demasia. E o padre representa esse passo para o humano, para a humanidade. Mostrar que assim, eu sou um ser humano. Então, ao mesmo tempo, essa mudança dele indica também a escala, a dimensão dessa brutalidade do garimpo, né? Ele é o símbolo mais evidente do livro do quanto o garimpo mexe com a cabeça de uma pessoa, porque faz você abandonar tudo. Qualquer coisa que você faça, o que você estava fazendo na sua vida, para virar o garimpeiro, né? Então, ele representa isso, porque quando o Zacarias ele abandona a igreja, estende a batina e vai para a cava, ele mostra esse percurso que 100 mil homens fizeram ao abandonar sua família, suas companheiras, seus filhos, e desce para o garimpo. Então, eu acho que ele traz para a gente, além do Manel e do Zusa, uma visão mais profunda do próprio garimpo, do quanto o garimpo pode transformar o ser humano. Ele representa a face mais existencial do livro, eu acho, né? O padre Zacarias. Assim como no livro da Micheline, há uma coisa notável, porque assim,
a gente, como leitor, esquece, a gente se envolve com a leitura e esquece, às vezes, e talvez esse esquecimento seja intencional da parte do escritor, mas a gente esquece como o escritor precisa se colocar no lugar do inteiramente outro, daquele que representa um discurso completamente alheio àquilo que você pensa, ou que a ficção elege como ponto de vista. Então, se o Caminhando com os Mortos é um livro que tem um sentido de crítica em relação a todos os aniquilamentos históricos do Brasil, etc., no entanto, ele tem uma das figuras mais fascinantes é justamente o de um pregador, um pastor que está lá. Eu gosto muito desse personagem, do pregador. Não é porque ele é complexo, de fato, né? E embora ele só se diz uma vez, né? Só tem a voz dele nesse momento, que é esse fragmento, né, do caderno dele. Você lembra que página tá? É já na terceira parte, é já no finalzinho. Se você não achar, eu acho. E a construção dele, você estava falando, eu estava aqui lembrando que ele surge a partir de algumas leituras. Ele surge a partir da leitura do Maleus Maleficarum, que é aquele manual de caça às bruxas de dois frades, se eu não me engano, alemães, né, ali no começo, né, da onda inquisitória na Idade Moderna. Eles fazem um manual para identificar o que é uma bruxa. E é uma peça assustadora, o Maleus Maleficarum. Mas não só o Maleus. Tem um pouco de uma leitura que eu faço de Paulo de Tarso, né, São Paulo. O atual São Paulo. O atual São Paulo, né, que é um tanto quanto assustador também. E eu sou muito fascinada pela figura de São Paulo, né, porque ele é um pagão que ele sai cavalgando pelo mundo, matando cristão. Um dia ele vê uma luz no céu, cai do cavalo, fica cego e depois recupera a visão e se converte, né? E, na minha opinião, Paulo é um poeta que deu errado, muito errado, sabe? É um poeta que virou bolsonarista. E Santo Agostinho, que também foi um homem complexo, né? Que foi um homem que foi para o mundo, que viveu o mundo e depois se retrai. Então, esse discurso do pregador, ele passa por essas figuras. E eu tive um certo cuidado de não tornar, não sei se eu consegui, você pode me dizer, de não tornar, porque tem uma poética no discurso do pregador, né? Tem esse discurso especificamente que eu mencionei, né? Tem uma poética nele. Mas totalmente, por isso que eu falei, não, é uma peça de persuasão, é uma peça teológica de altíssima persuasão, porque é muito convincente, inclusive. O próprio raciocínio dele, sim, porque pensa a singularidade do homem como uma cisão com o natural e com a natureza, e que tem como decorrência transformar a natureza em algo demoníaco, sim, algo a ser negado. Então é altamente persuasivo. E é persuasivo porque é retoricamente interessante, né? Respondendo a sua pergunta. Então, eu tive um cuidado, e é isso que eu não sei, de não tornar ele sedutor demais, sabe? Dele não ser... Eu quase me converti. Deixa eu ver se eu encontro para você. Mais 3 linhas, né, Manoel? Mais 3 linhas. Mais 3 linhas eu estava já... A tia já ia criar sua igreja. Vê se você lembra de onde está. Eu não consegui agora, folheando. Eu tinha visto em casa, eu achava que era mais para o meio, para o começo. Bom, enfim. Aqui. Você quer ler para a gente? Lê para a gente, que é interessante vocês entenderem a que eu estou me referindo.
não é muito longo. Não é correto dizer que a natureza é perfeita e que Deus e natureza se confundem. A natureza, em inúmeras oportunidades, já deu a ver a sua propensão para o mal. Desde a serpente a macular o paraíso celestial, passando pela vara de porcos endemoniados a se jogar dos penhascos, além das tantas formas animais e vis que o demônio encontra para seduzir e enganar homens e mulheres. É sabida também a predileção que as bruxas têm por alguns animais, gatos e salamandras, que se enroscam lascivos por entre as suas pernas, pássaros que a tudo veem, víboras a ornar-lhes pescoços e punhos, e uma miríade de seres rastejantes que servem aos mais baixos propósitos, seja como matéria-prima de emplastros, poções ou como mensageiros de desgraças. Mesmo a água e o calor do sol, e até o ar com seus miasmas, podem ser agentes da malícia. O mal da natureza não diz respeito apenas aos animais, como pode parecer. Não era a maçã uma fruta? Não era a figueira mal agradecida uma árvore? Assim se confirma o que sabemos, que as formas vegetais são moldáveis para a tentação. E disso também sabem as bruxas, daí todo o fascínio que sentem por certas plantas, sejam ervas, espécies frutíferas ou leguminosas, e até raízes, sementes, troncos, folhagens e flores. E disso tem o cuidado e o usufruto. A bruxa está para a natureza, assim como o crente está para o templo, e essas são coisas inconciliáveis. Cabe ao justo do Senhor submeter o mundo natural, conhecê-lo e catalogá-lo, torcê-lo e dominá-lo, convencê-lo pela força da fé e pelo poder do nosso Salvador. Cabe ao justo do Senhor fazer valer sobre as bruxas o seu domínio, fustigá-las em seu erro, tê-las sob seu jugo, sob as mais variadas formas, para a glória do Eterno. O verdadeiro crente não se deixa seduzir pela exuberância e tampouco se engana com a aparência de inocência. Sempre se fará necessário arrancar o mal pela raiz, e não poucas vezes salgar os campos infames nos quais medraram maldade, luxúria e desobediência, para que assim se esterilizem. Louvado seja Deus. Aleluia, medo. irmãos, né? Aleluia. É uma personagem muito fascinante. Qual é a história dele mesmo aqui no romance? Ele vem de longe, né? Ele vem de longe, ele é a história dele é obscura, né? Ele é um sujeito que chega com mais dois acólitos, né, nessa comunidade, e ele já passou por várias outras comunidades no Brasil e na América Latina, né, e ele é muito bem sucedido nisso, e ele vai de casa em casa com esses dois companheiros, vai fazendo o seu trabalho missionário antes de se estabelecer, né. Então, o que se sabe dele, de fato, é muito pouco. A Celeste, que acaba transando com ele, né, ela diz, no momento lá de confronto com a família, diz se ele é santo porque é que ele tem uma tatuagem de mulher nua no antebraço, né? Então, pouco se sabe. Essa personagem, eu sempre tenho algumas personagens nos meus romances que, em algum momento, isso é um projeto, que eu vou contar a história delas, né? Então, eu tenho um projeto para o futuro que é de fazer um livro de contos com personagens dos meus romances. E esse é um personagem que eu tenho uma história para ele, né? E ele chega nessa comunidade com essa missão de levantar mais um templo, de angariar mais fiéis, de se meter na política local, né, como ele acaba se metendo, né, o prefeito é um dos primeiros o quinto, né? O quinto é um dos primeiros a serem, como é que chama isso, convertidos, né? A Silvia Federici, filósofa italiana, naquele livro dela, Caliban e a Bruxa, ela conta de como o movimento inquisitorial, como ele surge da necessidade de arrancar das mulheres as terras comunais, porque os homens iam para as cruzadas, né, ali no final
da Idade Média e tal, eles iam para as cruzadas e as mulheres eram quem ficavam como guardiãs das terras, né? Então, quando o feudalismo ele vai desmoronando, são essas mulheres que dizem: não, a terra é nossa, a gente planta, a gente colhe, a gente cuida, a terra é nossa. Então, é preciso desmantelar essa rede de mulheres, né? E como é que desmorona? Implantando nas próprias comunidades essa coisa da denúncia, da desconfiança, né? Trabalhando com a superstição do demonizando. povo, demonizando, né? E é isso que ele faz, né? É isso que ele demonstra nesse discurso. Não, essa personagem é genial. Agora, passando agora para o Ayrton, o padre Zacarias do Outono de Carne Estranha não tem esse caráter assim de encarnação do mal numa veste beatífica, digamos assim. Pelo contrário, ele é humano demasiadamente humano, né? Ele se torna mais humano, inclusive, ao longo do romance. Quem encarna o mal no seu livro é uma outra personagem sobre a qual a gente não falou até agora, que é um homem que é conhecido dentro do romance como Marechal. Muito bom. E que tem uma relação, vamos dizer assim, com a hierarquia militar, que vincula o garimpo de Serra Pelada, que é o ambiente do romance, vamos dizer assim, ao período autoritário imediatamente anterior, né? Como é que é essa personagem? Qual é a origem dele? E o que ele representa dentro do garimpo? Até que ponto ele é, vamos dizer assim, uma presença totalmente ficcional ou, de alguma forma, retrata figuras emblemáticas lá de Serra Pelada? Quando eu estava escrevendo o romance, esse personagem já existia desde o início, porque era uma coisa que me incomodava muito. Tudo que se tem sobre o garimpo, ou aquilo que chegou nas regiões brasileiras sobre o garimpo, sempre escondeu a peça-chave do garimpo, que era o Sebastião Moro de Curió, um general do Exército, que foi para a região no início final da década de 60 e início da década de 70. Durante a ditadura militar, ele ficou responsável por fazer a intervenção na região como um todo. Inclusive, ele é responsável por matar militantes do PCdoB e desaparecer com esses corpos, que não foram encontrados até hoje. E, imediatamente, ele vira um interventor dentro do garimpo também, né, a mando do governo federal. E aí eu tinha dificuldade de nomeá-lo para o romance, porque a princípio, ele era o personagem do romance inicial. Foi o primeiro personagem que eu pensei para o romance foi ele, porque me incomodava as fotografias, os documentários, os filmes sobre o garimpo e aonde estava o Curió nesse momento, que não aparecia em lugar nenhum, né? E aquilo me deixava muito, muito preocupado. Então, eu aproveitei tinha esse dilema de procurar um nome para nomeá-lo. Aproveitei o debate que se teve recente sobre a volta desse cargo, né, dentro do Exército de Marechal, que os militares tentaram trazer à tona de volta, muito recente. Aí aproveitei para nomeá-lo Marechal. E tem esse vínculo com esse personagem, com esse interventor, que, inclusive, morreu também recentemente como um herói brasileiro, que, para a nossa história que já é tão triste, ainda fica com mais esse parágrafo triste dentro dessa história oficial brasileira que se conta, né? Então, ele tem esse vínculo com esse personagem e é como se fosse ali uma dívida de trazer à tona essa persona tão importante, esse homem real, importante dentro do garimpo, e o que ele provocou na região como um todo, né? Ele assombra a região como um todo, não só o garimpo, mas a região de Marabá, Curianópolis, que inclusive Curianópolis é em homenagem ao nome dele, o nome da cidade, né? E Paraupebas, Eldorado dos Carajás, ele era o cara que mandava nisso tudo, era o mão de ferro dessa região inteira. É tanto que no romance ele vai dizer: aqui quem é a pátria sou eu é que decido o que acontece aqui dentro, que de fato na vida real era o que acontecia mesmo. Agora, por outro lado, ele também encarna um outro aspecto que tem consequências diretas sobre as duas personagens principais, o Manel e o Zusa, que é o fato de que ele é aquele que, para melhor dominar, disciplinar, organizar aquele trabalho, né, e poder explorar aquele trabalho, ele mobiliza também
questões morais, no sentido de que proíbe-se a presença de mulheres, banem-se os homossexuais. Ele também tem esse papel, né, de alguém que impõe essa moral convencional, que assim se revela uma moral que é mobilizada para uma dominação maior, mais eficaz, não é isso? Na verdade, é exatamente isso, né? É uma moral que se reproduz na cabeça dos garimpeiros. Todos os garimpeiros, ou a sua grande maioria, amam o Curió. Eles não tiveram condições de compreender, de fato, quem ele era. Porque esse sistema moralizante foi tão avassalador, assim como é esse texto. Imagina o pastor dizendo isso. Eu fiquei com medo agora, quando você estava lendo, de os pastores pegarem esse texto em algum momento e ler na igreja deles, ali e como se fosse uma pregação deles, né? Porque se eles recolherem dízimo e pagarem direitos autorais para Michelin, está valendo. A gente pensa. Porque é essa moral marcada, ou que encobre a violência de um modo geral, que o Marechal consegue implantar no garimpo. Hoje, se esse romance fosse lido pelos garimpeiros, eu estava enrolado. Eles iam me bater onde eles me encontrassem, eles me bateriam com certeza, porque eles veneram o Sebastião Moura de Curió, né, até hoje. Pouquíssimos dele entendeu o quão aquilo foi ruim para a vida deles, o quanto aquilo foi perverso para a vida deles. Por isso que se havia esse tratamento moralizante, as torturas aconteciam para todo mundo ver, todos verem, e não se repetia aquela mesma lógica do processo escravocrata no Brasil, quando algum escravizado cometia o erro, era chamado todos e ali se castigava, se torturava para que os demais não fizessem aquilo. Então, seguia basicamente essa mesma lógica moralizante, né, e que deu muito certo, por sinal. E nessas lógicas mais perversas, essas violências, quando elas acontecem, elas ficam ali, né? Elas ficam ali dentro, raramente elas saem para um contexto maior, que era justamente o que acontecia no garimpo, essas violências ficavam ali. Alguém perguntou um dia para mim assim: você tem noção do que aconteceu com os mortos do garimpo de Serra Pelada? Na verdade, eu não tive interesse em buscar essa informação, porque eu tinha muito medo do que eu descobriria. E provavelmente eu não tinha condições psicológicas de lidar com isso. Por isso que eu não fui atrás dessas informações, porque eu tinha muito medo de eu surtar, como surtou o Zacarias, por exemplo, e enlouquecer. E aí, emocionalmente, eu não tinha condições de lidar com esses processos mais dramáticos. Eu faço cálculos do que aconteceu, mas não fui buscar a informação verídica por conta desse medo também, da minha própria condição e da minha própria relação com o mundo e do que eu compreendo que é a morte. Perfeito. Bom, foi um ótimo bate-papo aqui com a Ayrton Souza e com a Micheline Verunsch, que eu queria agora abrir para perguntas da plateia, quem quiser fazer questões. Desde que eu comecei a escrever romances, né, e o meu primeiro romance ele é de 2014, e ele se chama Nossa Teresa, um título imenso, Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida. Eu transito por esse lugar da santidade, né, o Manuel sabe, são essas histórias que me interessam, né, são essas histórias que pessoalmente me captam, né, para que elas sejam contadas. Em parte porque eu tenho, obviamente, interesse pessoal nisso, né? Eu sou irmã, eu sou amiga, eu sou mulher, né, de vários desses grupos, né? Então, de minorias, né? Então, são histórias que me atravessam como pessoa, mas há também um interesse de pensar essas violências estruturais do Brasil, de pensá-las ficcionalmente. Por quê? Porque eu acho que, quando a gente pensa esses lugares da violência
também na ficção, e não só no documentário, na denúncia, no jornalismo, a gente prepara um olhar diferente sobre essas questões. Eu não acredito, e é uma coisa que eu repito, mas não sou só eu não sou original nisso, eu não acredito que nenhum livro vá mudar o mundo, vá mudar o estado das coisas. Mas eu acredito que um livro ele pode ajudar a mudar pessoas que, no futuro, poderão mudar o mundo. Né? Esse livro, O Caminhando com os Mortos, ele é dedicado a 3 pessoas. Ele é dedicado a Henri, a Belinha e a Jacinta. Belinha foi uma moça da minha cidade, eu venho do sertão pernambucano. Ela foi uma moça que foi torturada pela família num contexto e assassinada num contexto de intolerância religiosa. Né? A Celeste é inspirada na Belinha. Henri foi meu amigo, era um homem negro, professor, homossexual, e foi assassinado barbaramente, assim como Jacinta, que era o que hoje nós chamaríamos, talvez, de uma mulher trans, mas que, na década de 80, 90, na minha cidade, era chamado de traveca, pejorativamente, e também foi assassinada de uma forma brutal. Então, esse livro ele é dedicado a essas pessoas, porque essas pessoas atravessaram minha vida. Né? Ele tem um sentido muito afetivo para mim, como uma resposta à barbárie. Né? Obviamente, eu sempre acredito que a literatura e a arte elas estão em primeiro plano. Né? Eu espero sempre conseguir não mutilar as histórias em nome das minhas crenças, das minhas opções pessoais. Então, eu sempre coloco a arte em primeiro plano. Mas, em segundo plano, vêm esses afetos, essas coisas que me atravessam. Aí você me pergunta sobre o processo criativo, né? Como é o processo criativo? É um processo em que a pesquisa, né, e a intuição elas andam ali juntas, misturadas e o tempo todo em fricção. Uma resposta dessa, acho que não precisava de mais nada, né, Manel? No caso de Outono de Carne Estranha, a presença de Manel e Zusa, eles representam uma possibilidade de resistência à barbárie. Mostrar como a gente precisa fazer algum atravessamento sobre essas violências que estão aí. E que parece que cada vez mais os números apontam isso, né? Elas aumentam, independente de governo que entra, de governo que sai, as violências aumentam. Então, se eu não me engano, parece que a violência contra as mulheres parece que teve um saldo também nos últimos, nesse governo agora, né? E parece que a gente não consegue encontrar um caminho de resolver esses grandes problemas sociais. Então, o Manel e Zusa ele essa tentativa de atravessar pela barbárie através desse sentimento que move o mundo, que provavelmente é o maior de todos os sentimentos e que está na literatura toda, que é o amor. Eu acho que isso é a nossa possibilidade de amar o outro como ele é, da forma que ele é, independente de qualquer coisa, amar o outro e fazer esse atravessamento nesse sentido de a gente vencer essas lógicas brutais. Então, eles representam basicamente essa tentativa. A orelha do seu livro informa que você tem 47 livros. É isso? Assim, é uma coisa impressionante, porque o Ayrton é muito jovem, nasceu em 82, de alguma maneira apareceu para o mundo literário com este livro, que foi ganhador do prêmio Sesc, e então publicado pela editora Record, que é uma das maiores editoras do Brasil. Mas que livros, o que você
pode nos dizer sobre esses 47 livros que você publicou antes? São livros de quais gêneros literários? E como é que o Outono de Carne Estranha se insere nessa produção tão prolífica? Eu comecei a escrever propriamente muito cedo, né? Entre 12 e 13 anos de idade. Comecei a publicar também relativamente cedo. Mas essas publicações, elas todas são independentes. Desses livros, todos são... A grande maioria foram bancadas por mim, com tiragens muito pequenas, de 50. O livro que eu tirei uma tiragem maior foi um infantil que tinha 150 exemplares, que era o Fazedor de Borboletas. Mas a grande maioria são livros de poemas, e uma boa parte também são livros para a infância, tem uns 17 títulos para a infância. Então, não circulou, não chegou nos lugares porque eram livros independentes, eram livros que eu bancava o processo de produção dele, bancava alguém para fazer a diagramação, a capa, e depois mandava imprimir 50 exemplares. Então, a circulação muito, muito restrita desses livros, né? E o processo criativo no Outono de Carne Estranha foi diferente desses outros livros, por ser um romance? Você já tinha descrito, aí para responder a pergunta, o processo foi muito diferente por se tratar de um romance, uma narrativa mais longa, sendo que você tinha publicado anteriormente poemas ou livros de poesia. Foi muito diferente o processo criativo? Muito diferente. Antes do Outono de Carne Estranha, já tinha escrito um outro romance, que nesse momento eu estou reescrevendo ele. E foi dessa experiência que eu cheguei um pouco menos dolorido nessa outra experiência. O primeiro romance foi muito difícil, fazer esse atravessamento. Sair da poesia e chegar na prosa foi assim... Eu não sei nem explicar exatamente, porque era um cansaço mental, físico, que me castigava muito. Às vezes ficava dias sem conseguir dormir direito, porque ficava me cobrando nessa construção narrativa. E, além disso, não ter tempo para fazer isso também, né? Porque eu sou um professor de ensino básico. Eu trabalho todos os dias da semana, o dia inteiro. Então, não tinha tempo de produzir, não tinha nenhum tempo. Por isso que os meus livros, os meus 2 romances, tanto o que eu escrevi antes desse e o que eu escrevi eu escrevi no celular. Eu baixei o aplicativo do Word e eu montei isso no celular, e eu podia escrever em qualquer lugar que eu estivesse no celular, por exemplo, tivesse uma ideia, uma frase, ou um começo de um parágrafo, ou uma fala do personagem. Aí eu já ia no arquivo rapidamente e colocava ali. Então, foi muito difícil construir o romance anterior, que provavelmente vai sair esse ano, e esse romance. E não consegui me desvencilhar desse processo, porque a minha vontade era fazer justamente aquele caminho que a gente já conversou, de fazer as oficinas, de fazer um planejamento, né, de pensar, por mais que esse planejamento saia do lugar, mas pensar ali, a partir dele. O meu primeiro romance eu escrevi ouvindo uma frase do meu pai que havia morrido, eu dormindo, e eu senti a mão dele no meu ombro, e ele me disse uma frase. E eu comecei a escrever um romance com essa frase, sem saber quem eram os personagens, como ia se dar essa história toda. E aí, o mais recente que eu estou escrevendo, tive que parar para reescrever o outro, eu fui começar a fazer a pesquisa, para a gente fazer aquele trabalho que deve ser feito mais profissional, do escritor que vai pesquisar e tal. E esse romance ele se dá no contexto do massacre de Dora dos Carajás, que também é outro grave problema que aconteceu na nossa região. Quando eu comecei a pesquisa, Manuel, eu fui começar pelos vídeos que se tem na internet. Baixei vários vídeos. O primeiro que eu fui assistir era uma cena real de um menino de 13 anos com um tiro no olho. A mãe aqui na frente, a mãe sentada, desesperada, e ele tentando acalmar a mãe com um tiro no olho. A cena real, e eu disse, não dou conta de fazer isso. Não dou conta de fazer a pesquisa, porque eu não dei conta de assistir nenhum vídeo para entender como é que se deu naquele contexto, aquele modo de violência, o que aquilo resultou. Então, eu estou tentando, mas eu estou fracassando fazer esse trabalho de pesquisa, estou fracassando por enquanto. Mas eu acho que o mais importante, eu comecei essa conversa buscando confluências ficcionais entre os 2 romances, e me dou conta agora que, na verdade, uma confluência na qual eu não havia pensado, porque eu não conhecia esse seu passado como poeta, é que a principal confluência é poética também. Não a principal, mas uma confluência possível também é poética. Porque é muito interessante pensar que
o romance da Micheline é um romance que trata de personagens que retornam a uma cidade transformada pelo fanatismo religioso e entram numa situação beligerante, uma situação de conflito e aniquilação. O livro do Ayrton é um livro que também fala de uma situação opressiva, claustrofóbica, de um amor homossexual vivido num ambiente viril, cruel, brutal, etc. E, nos dois casos, os dois livros são narrados com uma poeticidade de uma intensidade impressionante, que é algo que me surpreendeu muito ao ler o Outono de Carne Estranha, do Ayrton, porque eu não conhecia o Ayrton, né? Confesso que eu não conhecia ele, a obra dele foi revelada, acho que para a maior parte das pessoas, por esse romance. Micheline eu conheci primeiro como poeta, que ela não deixa de ser até hoje, mas cuja poeticidade está presente enormemente no livro Caminhando com os Mortos, que é o livro vencedor do Prêmio Oceanos de 2024. E a poeticidade está muito presente também no Outono de Carne Estranha, como eu falei há pouco, do Ayrton Souza, que foi finalista do Oceanos 2024. E esse encontro que nós fizemos hoje é um dos desfechos da edição de 2024, já no ano de 2025, e prossegue com outras mesas que vão acontecer ao longo ainda do mês de janeiro, com finalistas do Prêmio Oceanos. Então, agradeço a presença de todos vocês e a Biblioteca Mário de Andrade, sua equipe, por darem aqui a estrutura, estabelecerem essa parceria conosco aqui do Oceanos. Muito obrigado.